E aí, galera, beleza? Bom, fazendo aqui um estudo da Lei 13.869 de 2019, referente aos crimes de abuso de autoridade. Eu estou lendo ela, estudando com maior cuidado, porque eu vou estar liberando um curso específico dessa lei, que é extremamente importante, apesar de ser 2019, né? A gente não tem muita jurisprudência nesse sentido ainda. Tem alguns temas que valem e precisam ser discutidos, esclarecidos. Isso vai ser muito mais aprofundado quando a gente já estiver lá no curso, mas eu estava já lá no artigo 15º, e algumas coisas aqui me chamaram a atenção. Eu resolvi dar uma paradinha para fazer essa aula aqui sobre esse artigo 15º, mas antes vou fazer uma pequena introdução aqui, ok? Na realidade, essa lei aqui, ela veio com um objetivo, né? E ela substituiu, gente, ela revogou a antiga lei de abuso de autoridade, ok? Ela deixa expressamente isso para a gente, que é a 4898, né? Ela revogou de uma vez por todas aquela lei antiga, tá? Tá aqui, ó, no artigo 44, revogam-se a Lei 4898, bem como o artigo 150, teve algumas alterações lá do Código Penal, 350 também, teve algumas alterações aqui lá no Estatuto da OAB, já teve o vacácio, tá? Que foi de 120 dias. Na realidade, essa lei ela foi resultado aí de uma quebra de braço entre o legislativo e o executivo, tá? Em razão de alguns problemas na época de eleição, e a ideia aí era, não sei se essa questão política, eu até acredito que seja, mas não quero entrar nesse mérito, mas na época da eleição em que Bolsonaro estava se candidatando, Lula, enfim, houve uma confusão daquela lá danada, que inclusive levaram o Lula para conduzir o Lula coercitivamente. Enfim, quero deixar isso de lado, mas essa lei surgiu nessa quebra de braço, uma resposta lá do legislativo para o executivo, né, os seus políticos preocupados com algumas ações, determinou essa lei. Essa lei foi para o presidente da República, houve uma série de vetos, depois retornou para casa, e lá os vetos que tinham sido feitos pelo presidente da República, até então Bolsonaro, caíram, e isso foi, na realidade, uma queda de braço grande. Bom, isso aqui é só para posicionar vocês. O cunho dessa lei aqui realmente é político, mas eu tenho algumas críticas dessa lei já de imediato, em dois pontos aqui que eu acho que são cruciais. Primeiro, o pior de todos para mim, que é uma lei que fala que a ação é penal pública incondicionada. Ok, a gente sabe que o Estado chamou para si a responsabilidade de controlar a sociedade, controlar as nossas ações, a nossa vida, seja legislando, seja no executivo, ou seja no judiciário, mas algumas questões aqui têm que ser avaliadas, principalmente quando a gente está falando do advogado, lá no artigo 32, por exemplo, ou até do próprio artigo 15º, que a gente vai estar mencionando aqui. Essas ações, esses crimes praticados, eu entendo que deveria ter aí uma flexibilização e ter colocado essa ação penal pública privada. Não vou nem falar em ação penal público condicionada à representação. Por que eu falo isso? Porque a gente está num país que o corporativismo existe, não venha com essa historinha para mim de que não existe. Gente, vamos ser bem realistas, e isso existe.
E é difícil você ver um promotor processar outro, um juiz, né? Um promotor processar o juiz, enfim, essa confusão toda que a gente sabe aí, porque a gente vai falar aqui da questão do objeto jurídico, de que essa lei ela visa resguardar. Um outro detalhe aqui que eu chamo a atenção de vocês é que as penas aqui são muito brandas, né? Tem para mais de 10 artigos aqui que são de competência do Juizado Especial Criminal. Então, gente, dificilmente, é quase que impossível uma autoridade dessa ser presa, no sentido de sofrer uma condenação e receber uma pena privativa de liberdade, ok? Então, é quase que impossível. Aqui as penas, os crimes são uma boa parte de menor potencial ofensivo, então cabe suspensão condicional do processo, transação, composição civil, enfim, por aí vai, lá da Lei 9.099, e os outros crimes que não for de competência do Juizado Especial Criminal, em regra, você tem, pelo menos, o sujeito a ter o direito à suspensão condicional do processo. Então, na prática, eu não vejo muito efeito essa lei, tá? Por causa desses detalhes aqui. Mas ela está aqui, ela precisa ser estudada, você pode usar ela. Inclusive, esse artigo aí teve um episódio de um advogado que o promotor insistiu em fazer pergunta quando o réu falou que iria ficar em silêncio, o advogado falou que estaria cometendo crime, realmente estaria, e que daria voz de prisão em flagrante. A gente vai ver isso aí, se isso é possível ou não. Mas certo é que todos os artigos desta lei, todos os artigos desta lei que trata da questão do crime, né, a gente tem que observar que não é diferente da teoria, né, do crime, né, em que há necessidade da prática da conduta ou dolosa ou culposa. A regra aqui é que os crimes são todos dolosos, mas além do dolo genérico, aquele dolo que a pessoa pratica a conduta, né, querendo um resultado final, essa lei, no parágrafo 1º, ainda traz os dolos específicos, ok? Ou seja, condições objetivas, né, para a caracterização do injusto penal, que está lá no parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei. Então, fala lá o artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Então, o particular pode praticar crime de abuso de autoridade? Pode, por força lá do artigo 30 do Código Penal, né? Quando se tratar de questões elementares. Então, nós temos lá, falando, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-lo, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Ok? Então, agente público que faz, sujeito que faz seu concurso público, passa, toma posse, está lá exercendo sua atividade pública, sua função pública, ele recebeu poderes para exercer aquela função. Então, se ele abusar desses poderes que lhe foi concedido, se extrapolar, praticará em tese esse crime aqui. E principalmente porque vai, em tese, ter o dolo. Mas o parágrafo 1º fala assim: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de... E aí, veja que agora eu tenho um dolo específico. Então, além do dolo genérico, do querer fazer e obter um resultado, tem que ter um dolo específico. E aqui a gente vai ter 5 possibilidades. Quando ele fala aqui, quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro. Então, ele tem que praticar o crime com a finalidade específica de prejudicar uma outra pessoa, ok? Ou seja, sacanear mesmo a pessoa, né, gente? Sacanear. Não gosto desse cara, vou deixar ele preso aqui mais tempo. Ou não gosto da religião que ele segue,
vou determinar a prisão dele. Veja que, às vezes, não seria cabível aquela prisão. Ou beneficiar a si mesmo, ok? Então, ou ele pratica o crime visando beneficiar a si mesmo ou a um terceiro, ok? Bem, a lei ainda continua, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, ok? Então, são condutas específicas que o sujeito vai ter que praticar essa conduta, principal ali dos tipos penais dessa lei, com essas características aqui. O problema é você conseguir provar o dolo específico. Alguns aqui você até consegue, observando o caso concreto, né? Conseguir minimizar a necessidade de você ter que provar que o sujeito agiu com aquele dolo específico, né? Por exemplo, por mero capricho, ok? Gente, o sujeito, o juiz, por exemplo, né, que sabe que, ou qualquer outro agente público, por exemplo, um carcereiro, né, que sabe que tem que praticar determinada conduta, né, e não faz só porque não gosta de uma pessoa e para satisfação pessoal dele, pelo sofrimento dessa pessoa, né? Exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, chega na delegacia, né? E ele pede para ter direito a um telefonema e a autoridade policial, né? Querendo, né? Só para prejudicar o sujeito, né? Querendo satisfazer, né? A sua vontade pessoal no prazer de ver o sujeito sofrendo ali, fala: não, não vou deixar você telefonar, não vou permitir. Por satisfação pessoal, porque sente prazer no sofrimento de uma outra pessoa, estaria caracterizado aqui, tá? A questão toda é que você vai ter que provar tudo isso. Como que eu vou provar se eu não consigo chegar ao elemento subjetivo, que é o psique do sujeito, né? Eu vou ter que construir isso dentro de fatos e tentar mostrar, né, que ali existia um crime. É difícil você punir uma pessoa nessas condições, porque aqui a lei deu com uma mão, tirou com a outra quando colocou esses dólares específicos. Então, você tem quase que uma blindagem, né, para essas pessoas não serem punidas, porque você necessariamente vai ter que buscar o dolo específico, né? Por que a gente fala isso? Porque lá no parágrafo 2º fala assim: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, por exemplo, o juiz pode, por exemplo, o sujeito pode estar preso, por exemplo, foi preso em flagrante, foi convertido à prisão preventiva, a defesa ingressou com pedido de liberdade provisória, o juiz negou, a defesa foi com habeas corpus no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça negou, a defesa vai com habeas corpus, o recurso ordinário de habeas corpus lá no STJ, a STJ solta. Será que todas essas pessoas praticaram crime? Não, porque o parágrafo 2º, dependendo do caso concreto, né, se for por questões de hermenêutica, de interpretação de lei, o juiz de primeira instância e o próprio tribunal, através do relator, desembargador relator, não praticou nenhum crime porque eles podem ter tido uma interpretação no caso concreto que estaria, por exemplo, presente um dos requisitos do 312 e o STJ agora entende que não tem. Então, veja que é muito difícil você conseguir, na prática, efetivar essa lei condenando alguém, tá? Mas vamos lá no artigo 15º, todas essas histórias que eu estou falando para vocês será super debatida, aprofundada lá no curso, tá? martinsbrito.ead, plataforma.com é a nossa plataforma, e aí você vai ter lá todas essas informações para você poder ter acesso e estudar de forma profunda. Aqui, na verdade, eu estou lendo a lei, estou escrevendo e eu achei interessante
dar uma pausa aqui para falar sobre esse artigo. Então, o artigo 15 fala: constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então, padre, psicólogo, advogado, enfim, tem pessoas que recebem informações, por exemplo, do réu, e que têm o dever de sigilo e opta, né, porque a lei, o Código de Processo Penal permite isso, ainda que ela seja desobrigada pela parte, ou seja, permitida pela parte para ela depor, e ela resolve não depor, e aí a autoridade vem e obriga ela a depor. Estará praticando crime. Tá? Porém, tem que lembrar que vai ter que estar presente também um daqueles dólares específicos do parágrafo 1º do artigo 1º. Então, veja que, ainda que alguém obrigasse, por exemplo, o advogado a depor, se o advogado assim o fizesse, teria que mostrar que aquele dolo específico, além do dolo geral que foi obrigar a depor, teria que ter o dolo específico do parágrafo 1º. Então, é muito difícil você conseguir isso, exceto quando você for fazer a junção dos fatos, tentando construir uma tese para mostrar que aquilo ali foi um dolo específico, né? Parágrafo 1º, nós temos a figura, né, do crime equiparado, que fala assim, ó, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Então, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. 2 pontos. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, o juiz, a gente sabe que o interrogatório ele é composto de 2 atos. O primeiro ato é a qualificação, e o sujeito está obrigado a responder, nome, endereço, filiação, por aí vai. E depois o juiz tem que perguntar para ele, ou o delegado, seja lá quem for, se ele quer falar ou se ele vai exercer o direito ao silêncio. Se ele fala que vai exercer o direito ao silêncio, não se pode mais fazer nenhuma pergunta, gente. Tá bom? Se a partir daí o delegado, o juiz, o promotor, seja quem for, insistir na pergunta, estará, em tese, caracterizado esse crime. Ou deveria estar, porém, lembre-se que temos também ainda a necessidade de provar a existência do dolo específico, né? Um daqueles verbos lá do parágrafo 1º, né? Que seria a finalidade específica de prejudicar o outro, beneficiar-se ou a terceiro, por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, veja que se não tivesse aquele parágrafo 1º, se o juiz insistisse, ou o promotor ou o delegado, em ficar perguntando para o réu, por exemplo, quando ele se manifestou dizendo que não iria responder, ou seja, ia fazer uso do direito ao silêncio, o crime já estaria configurado. Porém, o parágrafo 1º do artigo 1º salva essas pessoas. Por isso que eu falo que essa lei deu com uma mão e tirou com a outra, né? Meio que blindou. E o inciso 2, de pessoa que tem optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, né? Então, precisaria da presença do advogado ali. Então, aqui a gente tem algumas coisas que eu vou compartilhar a tela, porque eu já comecei a escrever, já vou compartilhar isso com vocês, porque a gente tem objeto jurídico a ser analisado aqui, e alguns temas importantes que eu acho que vale a pena eu passar aqui para vocês, até para fazer algumas observações, tá? Só vou abrir o arquivo aqui e a gente já vai tá tratando dele aqui. Então, tá esse carinha aqui, o artigo 15 da lei, tá? Fala aqui para a gente sobre isso, e deixa eu só abrir aqui, gente, para a gente poder fazer as nossas observações, né, escritas e por aí vai. A gente tem que lembrar sempre, tá, gente, que vai ter uma série de informações aqui nessa lei, principalmente observando que, por diversas vezes, tá, você vai ter mais de um objeto jurídico sendo tutelado. Tá? Então, vamos ter sempre o sujeito ativo, vamos ter o sujeito passivo, por aí vai, mas eu chamo a atenção de vocês, tá, que
podemos ter, e aqui é o exemplo que nós vamos falar, nós vamos ter aqui mais de um objeto jurídico, dependendo do caso concreto. Então, a primeira coisa aqui, ó, repare que as penas aqui, ó, fala constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ofício e por aí vai, deu a guardar o segredo, ok? A pena aqui, gente, detenção de 1 a 4 anos. Então, ó, primeiro aqui que a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui a possibilidade da suspensão condicional do processo, né? Artigo 89 da Lei 9099 de 95. Se aqui, em razão disso também, não cabe, tá? Interceptação telefônica, que seria uma forma da gente saber se esse cara praticou esse crime com dolo específico, onde as pessoas sempre conversam, confessam, através de seus bate-papos, mensagem, WhatsApp, não cabe, tá? A lei de interceptação telefônica veda isso, já vou falar para vocês. Ainda que essa autoridade seja condenada, tá? Ela jamais iniciaria o cumprimento de uma pena no regime fechado, né? Vai ser sempre semi-aberto ou aberto. Lembre-se do artigo 33 do Código Penal. Veja bem que o sujeito que pratica um crime desse aqui, se ficar configurado, porque dentro desse contexto aqui eu ainda tenho que colocar aqui, ó, mais os dolos, né? Mais os dolos específicos, né? Que a gente precisa ter aqui, sem esses dolos específicos que a gente viu lá, não vai ser possível, tá ok? Então, eu tenho que ter aqui o dolo, né? Aqui, ó, o dolo específico, que é o do artigo 1º e o parágrafo 1º que está lá dessa lei, ok? Então, veja que o legislador aqui, ele, né, deu com uma mão e tirou tudo com a outra. Então, é uma lei assim que a gente tecnicamente faz como se fosse uma... Vou usar aqui, né, o que um amigo meu fala, como se fosse você tacar uma pedra num telhado de zinco. Faz muito barulho e pouco efeito, ok? Observações que eu já comecei a fazer aqui, tá, gente? Ó, observações. Trata-se, né, de crime formal próprio, né, gente? Ó, basta que o sujeito pergunte ou cometa alguma dessas condutas aqui, estará consumado o crime. Porém, não precisa do resultado naturalístico. Então, exemplo, se a pessoa, o réu, decide ficar em silêncio, informa para o juiz que não vai responder nada, e o juiz continua fazendo pergunta para ele, já está caracterizado o crime, ok? E é formal próprio porque a vítima, né, é uma pessoa identificada, própria, e o autor, né, é um crime próprio também. E o autor é definido, né, que vai ser um daqueles agentes lá que tem lá na lei que está previsto no artigo 2º, né? Então, em regra, o artigo 2º dessa lei, aqui, ó, o artigo 2º, né, trata das pessoas que podem praticar esse crime, tá ok? Não é um rol taxativo, não, tá? É um rol exemplificativo, tá? Só para lembrar vocês. Por quê? Porque até o particular pode praticar esse crime por força do artigo 330 do Código Penal. Depois dá uma lidinha lá, tá? Então, é um crime, né, formal próprio. Em regra, o sujeito ativo pode ser o delegado de polícia e magistrado, pode ser o promotor de justiça, pode ser, por exemplo, um carcereiro dentro daquelas condutas típicas daqueles dolos específicos. Enfim, essa galera toda, agente público, pode praticar esse crime aqui, tá? E o particular também, tá? Que praticam o ato de interrogar. Porém, é perfeitamente aplicável àqueles participantes da comissão parlamentar de inquérito, tá, nessa situação, tá? Os membros do Ministério Público, da Advocacia e a Defensoria Pública também tá, porque tá lá, porque os defensores públicos são agentes públicos, se enquadram aqui também, tá? Nos inquéritos militares, ok? Tudo isso esse pessoal é possível, é passível de ser sujeito
ativo, ok? Sujeito passivo imediato, lembre-se que eu tenho um sujeito passivo e imediato. O sujeito passivo imediato é aquele que recebe, né, a conduta ilícita. Então, seria aqui, por exemplo, o réu que está sendo obrigado a depor quando ele falou que não queria depor, ok? O outro sujeito passivo mediato, que é um segundo que sempre vai sofrer essa sanção, é o Estado, né, por força da violação do princípio da moralidade do agente público que desrespeita a sua conduta quando ele assume lá o cargo público. Está especificado aqui no artigo 37. Tá? E eu vou mais um pouquinho, tá? Além desse Estado aqui, eu ainda insiro aqui o advogado ou defensor público, né? Na qualidade de pessoa, sujeito passivo mediato, tá? O defensor público ou o advogado, porque está sendo atingido a eles aqui, né? Está atingindo a defesa técnica, né? Então, a ampla defesa, contraditório, um monte de coisa está sendo desbarrada aqui quando um juiz insiste em praticar, por exemplo, crime de abuso de autoridade, tá? Quanto ao bem jurídico tutelado, são diversos, dependendo da conduta ilícita, né, do sujeito ativo. Por quê? Porque o inciso 1 e o inciso 2 traz algumas diferenças para a gente aqui. Ó. Já até coloquei aqui, ó, no caput, né, tutela-se o direito de segredo e sigilo estampado no artigo 5º, inciso 10 e inciso 14 da Constituição. Até coloquei aqui, ó, tá? Então, se o sujeito, né, aqui, ó, vou voltar aqui no caput para você, ó. Se a lei fala, ó, incorre, deixa eu voltar mais um pouquinho. Constranger alguém, né, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério ou ofício, deva guardar ou resguardar sigilo, ou seja, o que você tem, o que é o direito dessas pessoas aqui quando elas estão, por exemplo, no seu ministério lá. Por exemplo, o pastor está lá no gabinete, recebe uma informação do sujeito que ele matou uma pessoa. Aí vem agora o juiz quer obrigar, por exemplo, né, o pastor a falar. E fala o seguinte, ó, ou o delegado, por exemplo, lá na delegacia, se o senhor não falar, eu vou mandar prender o senhor. É isso que a lei está falando aqui, ó, constranger a depor sob ameaça de prisão. Tá? Então, o que está se preservando aqui dessas pessoas aqui? O segredo, gente, que ela tem direito de manter, tá? Então, ó, tá tutelando o segredo e o sigilo, tá estampado lá no artigo 5º e no artigo 14º, tá ok? Então, o objeto que a gente tem aqui, o objeto que está sendo tutelado aqui é o direito ao segredo e ao sigilo que essa pessoa tem e ninguém pode tirar dela, ok? No caso do inciso 1º, o objeto jurídico tutelado também é o direito ao silêncio, ó, tá? Por que ele está falando isso aqui para você? Porque aqui em cima, ó, a gente vai ver aqui, ó, que faz menção ao sujeito lá, ó, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Olha, se você está obrigando essa pessoa a falar, né, sob pena de prisão, você está o quê? Desrespeitando o objeto jurídico tutelado pelo direito imposto a qualquer cidadão de ficar em silêncio. O sujeito foi preso em flagrante, é levado para a delegacia de polícia, lá o delegado de polícia fala assim, ó, fala, se não prendo. Pô, cara, ops, já era. Isso aqui seria um mero ato de nulidade, né? E aí com possível relaxamento de prisão. Agora, esse ato do delegado, né, aliado àqueles dólares específicos, a um daqueles dólares específicos, fica caracterizado aqui o crime de abuso de autoridade. Então, o objeto jurídico tutelado também é o silêncio, o segredo e por aí vai.
né, o sigilo dele. Tá? E no caso do inciso 2, também vai acontecer essa ideia que é o direito, né, o objeto jurídico, além do direito do silêncio, que também está resguardado, né, é o direito da assistência de advogado. Ok? Então, se o sujeito fala que não quer ser defendido por um defensor público ou por um defensor ad hoc, né, aquele defensor que foi nomeado para o ato, o juiz, no caso, numa audiência, se fizer isso, estaria praticando esse crime. Lembrando sempre que todas essas situações aqui, lembre-se, você tem que botar um mais, artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Esse é o problema. Mas foi um pequeno avanço, já é alguma coisa. E aí eu coloco, por se tratar de crime comissivo próprio, ou seja, formal, né, não há possibilidade de fracionamento dos atos executórios, baixa a existência da autoridade, né, em obter informações para o que o crime será consumado. Ou seja, não precisa ter um resultado naturalístico aqui, né, gente? Tá? Ou seja, o que seria o resultado naturalístico aqui nesse exemplo? Ó, o cara foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia de polícia, chegou lá, o delegado chegou para ele e falou assim, ó, fala, senão eu vou te prender. Beleza. Aqui já aconteceu o crime, porque ele é um crime formal. Falando ou não falando o sujeito, já tem o crime aqui, formal, já está consumado. Se ele falar, é mero exaurimento. Mas o crime já se consumou lá quando o delegado, por exemplo, obrigou a ele, né, sob ameaça de prisão, se ele ficasse em silêncio. Tá? Obrigou ele a falar. Então, já estaria caracterizado esse crime aqui. Porém, o que isso aqui era um mero ato de nulidade, agora, além de nulidade, é considerado crime. Detalhe, artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Lembre-se sempre disso. Tá? Tem que observar um desses dolos aqui que eu coloquei para você. Ó. Por fim, devemos observar que é necessária a existência do dolo específico estampado no artigo 1º, né, da lei, o que é difícil de ocorrer, tendo em vista que o parágrafo 1º prevê a possibilidade de 5 verbos, 5 condutas. Né? Então, está aqui, ó, né? As condutas descritas nesta lei constituem abuso de autoridade quando praticados pela gente com uma finalidade específica. Então, você tem o dolo genérico, que vocês já estão acostumados, e agora você tem o dolo específico, né? De prejudicar alguém, você tem que ficar caracterizado que aquela autoridade fez isso para prejudicar, não pode ser algo, né, presumido, tem que ser concreto, ou para beneficiar a si mesmo, ou para beneficiar terceiro, ou por mero capricho, ou por uma satisfação pessoal. Gente, eu sou delegado de polícia, eu adoro quando chega um preso lá, me dá um prazer imenso quando ele fala assim para mim, eu tenho o direito constitucional de fazer uma ligação para uma pessoa. E eu falo, não vai fazer porcaria nenhuma, senta aqui, que quem manda sou eu, e abre esse bico. Olha só, o que tem aqui? Satisfação pessoal, ok? Ele está satisfazendo o seu desejo de ver o sofrimento de uma outra pessoa, tá? E aqui, tantos outros exemplos que a gente tem, beleza? Então, tem que ficar caracterizado isso aqui, né? Por quê, gente? Porque, se, por exemplo, a gente sabe que lá na delegacia, naquele cubículo que tem lá, né, 4 paredes, nós temos lá a chamada fé pública do funcionário público, isso é um outro problema. Nós temos aqui uma série de argumentos que ele pode falar, olha, não, nós tentamos fazer ligação, tentamos perguntar para ele se tinha alguém para ligar, ele falou que não tinha, ou não deu para ligar porque a delegacia estava lotada, flagrante direto, tivemos que colocar ele lá, no dia seguinte ele já foi para a audiência de custódia. Olha quantos argumentos se tem para sair do dolo específico dessas condutas aqui, e que, em regra, dentro do nosso país, né, essa coisa maravilhosa que a gente tem chamada corporativismo, certamente vai
sobrepor o que a lei queria. Para que isso não acontecesse, não deveriam ter colocado o parágrafo 1º e muito menos o parágrafo 2º, que abre uma brecha, porque aí dá a questão da interpretação da lei, né, no caso concreto, e aí não ficaria caracterizada o dolo específico. Até porque, lembrando aqui, nossa ciência, né, do direito não é exata, ok? No caso de descumprimento do artigo desta lei, cabe prisão em flagrante? A questão aqui, né, gente, só fazendo um adendo aqui, que eu ainda estou discutindo isso, e aí a pergunta é, caberia prisão em flagrante aqui? Bom, depende, né? Se for promotor, ou se for magistrado, lembre-se que esses caras aqui, eles têm uma lei especial que eu vou falar para vocês, né? Que é a lei do Ministério Público e a lei da magistratura, que determina que esses caras só podem ser presos em flagrante se por crime inafiançável e deve ser apresentado aos seus superiores. Então, em regra, eu não poderia falar em prisão em flagrante, mas poderia dar a voz de prisão, entre aspas, para levá-los, né, à delegacia, e aí entra uma outra discussão se o delegado seria competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Tem pessoas que falam que não, que teria que ser o órgão da magistratura e do Ministério Público, mas eu entendo que pode, porque está na lei. Então, mas esse promotor, esse juiz jamais ficaria preso, né? Porque lá a lei deles beneficia muito eles, ok? Então não teria como fazer isso aqui. Mas se fosse uma outra pessoa, poderia ser dado voz de prisão em flagrante por força do artigo do 301 e 302 aqui do CPP, tá? Então a gente até coloquei ele aqui, né? Eu vou ficar lendo agora, porque isso aqui é um bate-papo mesmo. Só para alertar a sua atenção para isso aqui, tá? Lembre-se aqui, ó, quanto ao magistrado ou promotor de justiça, concernente à prisão em flagrante, deve-se observar o artigo 33 da Lei Complementar 3579, que é a lei, que é a LOMAN, né? É Lei de Organização da Magistratura, ok? Nacional. Nós temos ainda, né, o artigo 40, referente à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, tá? Que a Lei 8.265 de 93, que também veda a possibilidade de prisão em flagrante, tá ok? Somente, exceto, obviamente, nos casos de crimes inafiançáveis, tá? E deve ser ainda observado especificamente a questão aqui no caso concreto, que tem que ser apresentado aos seus superiores. Detalhe que eu ainda estou colocando aqui, que é para chamar a sua atenção. Aí, vamos imaginar que numa audiência o juiz pratique o crime, obrigando alguém, ou até o réu, a falar. Aí o advogado, o defensor público, a defesa, vou botar aqui, ó, a defesa técnica, chega e fala, ó, você está cometendo crime, lá do artigo 15º. E o MP, o promotor, está lá sentado olhando com cara de paisagem. Pergunta que a gente faz, né? Esse promotor aqui também responderia pelo crime do juiz? Ora, gente, só avisando, cabe, logo de cara, cabe coautoria e cabe participação. Logo, cabe concurso de pessoas nesse crime, tá ok? Cabe sim. Claro que caberia também o MP nesse caso aqui. Por quê? Porque o MP funciona não só como órgão acusador, mas também como um órgão fiscalizador. Ora, se o Ministério Público está vendo que o juiz está fazendo uma lambança aqui dentro e, portanto, atingindo uma pessoa, desrespeitando a lei, para o promotor não ser incluído nesse episódio aqui, o que ele tem que falar? Excelência, pela ordem, essa excelência está praticando crime, ok? Não é dessa forma. Observa o artigo 15º lá da Lei 13.869, que permite que o réu fique em silêncio. Na prática, eu ainda não vi isso acontecer não, tá, gente? Com meus 15 anos aí de advocacia, nunca vi isso acontecer. Eu vejo
um fazendo uma lambança e o outro ficando em silêncio, ou esse fazendo uma lambança e esse aqui ficando em silêncio. O nome disso, para mim, é corporativismo, ou, como eu costumo chamar, é um litisconsorte, né? Litisconsorte ativo, tá? Acusatório. A regra, para mim, é essa aqui, ó. Ok? Então, o que eu vejo na prática, quando eu estou fazendo uma audiência e vejo ou um ou outro fazendo uma lambança dentro do processo e nenhum dos dois toma uma atitude, seja um na forma de presidindo o ato, ou seja, um ou outro na forma de fiscalizando o ato do juiz, eles não não se não se enfrentam, né? Um não chama a atenção da outra. Então, o nome disso para mim é litisconsorte ativo acusatório. Absurdo, mas é isso que nós temos aqui, tá? Então, observe que tem várias discussões para serem feitas aqui. Eu ainda estou escrevendo sobre isso, mas achei já que poderia já trazer algumas informações para vocês aí, tá? Vale a pena várias reflexões sobre isso aqui. Só para lembrar vocês, deixa eu vir aqui, vocês estão vendo aqui porque eu estou escrevendo, tá? Ainda estou... Inclusive, isso aqui provavelmente vai entrar aí lá na minha terceira edição do livro. Segunda já está saindo, é sobre o Tribunal do Júri. E na terceira edição talvez eu já vá incluir isso aqui. Então, aqui estão os endereços para você, se você quiser entrar em contato com a gente, ó, ok? Então, estão os nossos endereços aqui, eletrônicos, vocês podem entrar em contato, nossa plataforma, enfim, tem várias formas de você estar falando aí com a gente aqui, tá? O objetivo foi mostrar para vocês que existe uma lei de abuso de autoridade hoje não, já há muito tempo, mas que alterou a lei anterior total, revogou totalmente aquela lei, trouxe algumas alterações também junto aí algumas leis, inclusive o Estatuto da Advocacia, mas o que eu estou falando para vocês é uma lei que faz muito barulho e pouca eficiência na prática, tá? Logo a gente vai estar com esse curso liberado, bem aprofundado. Deixei um aperitivo aí para vocês começarem a refletir, fazer as críticas de vocês, começar a criar dúvidas, porque isso vai ter dúvidas, principalmente quando a gente também estiver falando lá do artigo 32, né? Que é negar ao interessado, ao seu defensor, ao advogado, acesso aos autos da investigação, por exemplo, isso acontece direto. Em que pese tem súmula vinculante 14 lá do Supremo Tribunal Federal, falando que a gente tem acesso, mas é o que eu falei, a lei deu para um lado, tirou do outro, tem que ter os dólares específicos lá do artigo 1º, parágrafo 1º, senão você não consegue pegar esse sujeito aí. professor@josebrito.com.br, nosso e-mail, martinsbrito.edplataforma.com, nossos cursos jurídicos, ok? E as demais redes sociais vocês têm aí. Logo a gente está retornando e trocando informações aí. Bons estudos para vocês, grande abraço.